Um salve, sargentada, cadetada, guerreiros. Mais uma aulinha, canal Professor Gilson Lopes, aula 18, período pombalino, que vai de 1750 até 1777. Já deu nosso like? Já se inscreveram no nosso canal? Por favor, se não fez isso, hein? Quero ver você inscrito. Vamos aqui dar prosseguimento à nossa aulinha. Bem, a nossa aula de hoje fala da Era Pombalina. Marquês de Pombal, ele foi o primeiro ministro português que foi também um déspota esclarecido. O que é isso? Alguns monarcas ou alguns chefes de Estado europeus no século XVIII, eles tiveram algumas características iluministas no seu governo, que nós vamos ver aqui agora. Pombal, ele foi um déspota esclarecido e traz na sua administração do rei José I essas características iluministas que vão repercutir inclusive aqui no Brasil colonial. Então, o seu nome era José de Carvalho e Melo, tá? Ele tinha o título de Marquês, era conhecido como Marquês de Pombal e foi primeiro-ministro do rei Dom José I. Aqui nós temos a imagem, né, de Marquês de Pombal, apesar de ser muito parecido, mas esse aqui era o rei de Portugal, Dom José I. Então nós temos o rei e o primeiro-ministro. Nesse momento, nesse instante, esse primeiro-ministro ele teve uma grande influência no reinado de Portugal, no governo de Portugal. Houve uma grande permissão de Dom José I na execução ali das suas ideias, né? Da sua gestão. Vamos aqui dar prosseguimento. Principais medidas de Pombal. Que medidas foram essas que Pombal desenvolveu que, por exemplo, teve, né, avanços e, ao mesmo tempo, ideias iluministas? Então, vamos lá, galera. Ó, Pombal desenvolveu aí a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Lembrando que nós estamos vivendo o período da descoberta do ouro. Lembrando que o grande eixo aurífero é Minas Gerais. Então, o Rio de Janeiro faz divisa com Minas Gerais. Esse é um dos motivos da mudança da capital. Lembrando também que os jesuítas, eles tentavam impedir a escravização indígena. Então havia constantemente conflitos entre fazendeiros, bandeirantes e também jesuítas aqui no Brasil colônia. Na sua gestão, na sua administração, Pombal ele vai expulsar os jesuítas do Brasil colonial. Isso aqui é uma marca iluminista, percebam, os iluministas, eles tinham ações contrárias ao regime absolutista. Jamais, nenhum absolutista jamais tomaria qualquer tipo de atitude contra a Igreja Católica. Então percebam aqui que os jesuítas, eles são expulsos, ou seja, nós temos uma ação contrária à Igreja, né? Nesse momento que os jesuítas são expulsos, nós não temos mais as escolas clérigas, né, ou clericais, que os jesuítas eles desenvolviam aqui no Brasil colônia. Então, pela primeira vez, nós vamos ter criação de escolas inclusive leigas, régias. Essas escolas elas não vão ter influências, né, da Igreja Católica, do ensino clerical, do ensino católico. Também teremos a permissão do Brasil colônia ter manufaturas, as primeiras fábricas, né? É claro que esse período de ter fábricas, de ter as primeiras manufaturas aqui no Brasil colonial vai durar pouco tempo, vai durar até o final do reinado do rei Dom José I, mas pode perceber que nós temos aí atitudes iluministas na sua gestão. Nós temos, em definitivo, no seu governo, o fim do sistema de capitanias hereditárias. Você já estudou comigo, você já viu em aulas anteriores que as capitanias hereditárias não deram certo, com exceção de duas, né, Pernambuco e São Vicente. Então elas ficaram capingando, mesmo com dificuldades, mesmo com muitos problemas financeiros, mas elas permaneceram até a gestão de Pombal. Pombal, percebendo essa dificuldade financeira, então Pombal exclui, termina em definitivo com esse sistema.
Nós temos também uma dureza, uma fiscalização maior com a questão do indígena, né? Pombal, ele promove leis, decretos que dificultam a escravização indígena. A intenção é que não haja a escravização, apesar de haver, né? Apesar dessas leis elas não serem 100% produtivas ao ponto de acabar em definitivo com a escravidão indígena, mas nós temos sim leis, nós temos sim um determinado combate para justamente tentar diminuir essa escravização indígena. Proteção aos cristãos novos, né? Os cristãos novos seriam aqueles que eram judaizantes, os judeus portugueses, que tinham que largar o judaísmo para se converterem ali ao catolicismo, e normalmente esses cristãos novos, eles eram flagrados cultuando, né, a sua prática do judaísmo. E quando isso acontecia, eles eram punidos, eram mortos, inclusive, ou então eram castigados duramente, e para se evitar isso, havia uma certa proteção. Bem, com a morte de Dom José I, em 1777, nós temos o final da sua gestão. E quem vai governar Portugal é Dona Maria I, que é conhecida também como a Viradeira. Aqui nós temos a imagem dela, tá? E Dona Maria I, tudo isso que foi feito, elaborado por Marquês de Pombal, vai ser desfeito, já que a Dona Maria I, ela era absolutista. Boa parte da nobreza portuguesa estava descontente com essas ações iluministas de Pombal. Então, Dona Maria I acaba desfazendo essas ações. E, por último, vamos comentar aqui essa imagem, né? Eu coloquei aqui essa imagem. O Marquês de Pombal foi influenciado pelas ideias iluministas enquanto viveu no estrangeiro, ou seja, em outros países europeus. Enquanto conviveu com as ideias iluministas na França, na Inglaterra, em outras regiões da Europa, né? Como primeiro-ministro, ele foi primeiro-ministro do rei Dom José I. O Marquês de Pombal introduziu em Portugal o despotismo esclarecido. Lembrando que déspotas esclarecidos eram absolutistas que praticavam no seu governo ações iluministas. Após o terremoto de Lisboa, de 1755, o Marquês de Pombal tornou-se ministro todo-poderoso em Portugal. Boa parte das leis, boa parte dos impostos, do rigor da fiscalização e, ao mesmo tempo, da administração da América Portuguesa foi para captar dinheiro para reconstruir a cidade de Lisboa, que foi duramente afetada por esse terremoto. Tá bom, pessoal? Então, estamos aqui terminando mais uma aulinha. Bons estudos, fiquem com Deus e permaneçam ligados aqui no nosso canal. Daqui a pouco eu vou estar montando novas aulas para vocês. Ó. Um beijo no coração. Bons estudos.